conferência. E a mesa de abertura a gente vai ter representantes da ANA, da ABA, da rede de TCPs e do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. E estamos também aguardando, né? Nós vimos aí que o Fernando Zamban já está na nossa mesa, representando aí a Senais, mas a gente espera também, quem sabe, do secretário Gilberto de Carvalho poder entrar. Podemos começar então, pessoal? Acho que eu já vi o Carlos, o Paulo Petersen, já vi também o José Nunes. Podemos começar? Sim, podemos? Sim. Então, vou seguir aqui uma ordem, bem, enfim, que nós fomos construindo e vou chamar com muito carinho, então, para começar a essa fala da mesa de abertura, o representante da Associação Brasileira de Agroecologia, a ABA, o José Nunes, né, que é presidente da ABA e também compõe conosco um GT que foi criado no nosso último congresso, né, o Congresso Brasileiro de Agroecologia, que é o GT de Economia Solidária e Agroecologia. Então, Nunes, passo a palavra para você, em seguida, chamando o restante dos colegas. Bom dia a todos e a todas. Para nós é uma satisfação enorme construir essa conferência temática, né? Como a Bianca já colocou, nós temos feito um esforço na Associação Brasileira de Agroecologia de consolidar as discussões e os debates sobre essa interface entre agroecologia e economia solidária. É bem verdade que quando a gente fala de agroecologia, se destaca significativamente a dimensão técnico-ecológica produtiva, né, de produzir alimentos saudáveis, nosso lema de produzir comida de verdade, alimentos sem veneno, mas é fundamental que a gente se preocupe com a dimensão econômica, né, da agroecologia. Então, como é que nós vamos circular esses alimentos, como nós vamos nos organizar economicamente, e nós não temos dúvida que a economia solidária tem provado na prática, nos territórios, a partir de um conjunto de diferentes experiências, é o caminho que dá suporte, né, a essa dimensão econômica da agroecologia, como a gente tem falado. Aí estão vários tipos de organização de grupos produtivos, mas também as diferentes formas de organizar os circuitos curtos de comercialização, né, as diferentes formas associativas para compra direta entre produtor e consumidor. Então, a gente tem um conjunto de experiências, né? Lima se dedicou com um grupo no nosso último congresso organizado no de Economia, Sociedade e Agroecologia. Temos um balanço dos temas principais que chegaram ao congresso, que foram discutidos, e em circuitos curtos foi um dos temas que aparece significativamente. Então, a economia solidária nos dando esse alicerce, né, para a gente experiências concretas desde os territórios, significativamente impulsionadas por mulheres, né, Bianca? Isso é muito importante. E nós, da Associação Brasileira de Agroecologia, queremos seguir fortalecendo essa temática dentro da nossa associação. É bem verdade que aí a economia solidária se encontra com a economia feminista, com a economia quilombola, com a economia indígena, né, para fortalecer as nossas reflexões, não só, né, de uma economia monetarizada, mas também de outras práticas econômicas que são caras e importantes para nós, nos próprios territórios e comunidades. Então, Bianca, demais companheiros e companheiras de todo o Brasil, é muito lindo falar com quase 100 pessoas, e eu sei que vai ser ao longo do dia, né, e que nós possamos, dessa conferência temática, apontar questões importantes para a nossa Conferência Nacional de Economia Solidária, e que a gente possa seguir fortalecendo as experiências que a gente já vive, desde, né, os empreendimentos, desde as incubadoras, desde as universidades, e que a gente siga apontando
adotando também diretrizes contextualizadas para a construção de políticas públicas que fortaleçam essa interface no nosso Brasil. Tá bom? Muito obrigado, um bom dia de trabalho para todas nós. Obrigada, Nunes. Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Tá tranquilo ou tá falhando para vocês? Não? Tá de boa? Ouvido bem. Então tá bom. É porque eu acho que a gente sobrecarregou a rede aqui da incubadora, nós temos tanta gente por trás aqui, que depois eu mostro, nesse apoio aí à conferência. Então, já aproveitando, depois da palavra, né, do professor Nunes, presidente da ABA, nosso companheiro aí também de GT de Economia Solidária e Agroecologia, eu passo a palavra para o professor Paulo Petersen, que é da Articulação Nacional de Agroecologia, para fazer sua fala inicial aqui, representando as nossas organizações que ajudaram a pensar essa conferência, um pouco sobre essa temática. Paulo, é com você. Bom dia, Bianca, bom dia, companheirada. Muito bom estar nesse espaço, um espaço, como acabou de dizer o professor Nunes, extremamente importante de nós dialogarmos, identificarmos as convergências entre a agroecologia e a economia solidária. Acho que parece meio óbvio. Eu, inclusive, outro dia, até comentando com Bianca, entrando numa plenária da Senais, olhando para a cara das conselheiras e conselheiros e identificando ali boa parte daquele universo eram pessoas que eu identificava também nas reuniões da agroecologia. Portanto, na prática, essa convergência está bastante óbvia, bastante acho que talvez a própria é muito mais uma construção conceitual e política que vai organizando os movimentos de agroecologia e de economia solidária, às vezes com especificidades, mas na prática, no dia a dia dos territórios, são construções praticamente indissociáveis. E eu, de fato, entendo dessa forma, e essa reflexão dessa plenária é extremamente importante, num momento muito desafiante que nós estamos, quer dizer, a importância de nós fazermos esse esforço de articulação entre os diferentes campos, as diferentes bandeiras de luta emancipatórias que existem na sociedade brasileira. Certamente, articular economia solidária com a agroecologia é fundamental. Hoje mesmo, o CONDRAF está reunido para discutir também a construção da sua Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Portanto, também essa perspectiva de que há também no Conselho de Economia de Desenvolvimento Rural Sustentável, o CONSEA, o Conselho de Povos e Comunidades Tradicionais. Na verdade, a gente vai vendo uma grande convergência da necessidade de nós colocarmos um questionamento muito profundo à economia convencional, à economia capitalista, e a forma como ela vem propondo a gestão mesmo da vida em sociedade, como é que ela organiza, e, de certa forma, ela vai impondo um determinado ponto de vista e invisibilizando as várias outras economias que existem, que fazem nós existirmos enquanto sociedade, mas ela são economias absolutamente invisibilizadas. Daí a grande contribuição da economia feminista, das formas da economia camponesa, quilombola, que o Nunes acabou de fazer referência. Nós estamos aí diante de também, essa semana coincide com a realização do G20, né? Inclusive o G20 social, onde também muitos desses debates estão sendo realizados, e o Brasil assumindo uma posição internacional de liderança de uma aliança mundial global contra a fome, contra as desigualdades, mas também procurando assumir uma liderança no campo das mudanças climáticas, né? E a gente tem muita convicção de que as soluções estruturais para esse conjunto de questões, ela passa por uma reformulação no paradigma econômico. E aí a agroecologia, em articulação com a economia solidária, ela tem muito a dizer.
numa contradição muito explícita com o que vem sendo chamado de bioeconomia, que, na verdade, a bioeconomia, tal como vem sendo apresentada e elaborada, ela nada mais é do que a reiteração da economia dominante e a mercantilização da natureza. Então, contra esse tipo de questões da conjuntura atual e dentro dos contextos extremamente desafiantes, políticos, ambientais, que nós estamos nos confrontando, nós temos o desafio de construir uma presença muito forte, essa articulação entre economia solidária e agroecologia, para que nessa construção da conferência de economia solidária, esses debates sejam também replicados nos territórios. É um pouco nesse sentido, né, que a gente aposta muito que o grande desafio nosso é fazer com que esse tipo de questão, esse tipo de debate seja compreendido, debatido nos territórios, na formação de lideranças para sustentar essas economias ao nível local. Então, parabenizar demais essa iniciativa, espero que ela seja bastante bem sucedida e que a gente dê continuidade a outros momentos como esse, até a realização da Conferência Nacional de Economia Solidária. Obrigado, Bianca. Obrigada, Paulo, pelas palavras, né, em nome aí da Articulação Nacional de Agroecologia, né, que é uma importante parceira dos diálogos e convergências que a gente está construindo. Na sequência, queria passar a palavra para a Zeni Rosângela Dias, que está aqui representando o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, né? A gente sabe da importância do Fórum Brasileiro não só nos espaços de participação social, mas também dentro do movimento nacional de economia solidária. E aí eu queria saber se a Geni está por aí. Estou aqui. Ótimo. Rosângela, Geni Rosângela. Prazer, Geni, estar aqui contigo. Você vai ter uma fala também no espaço da conjuntura. Então, passo a palavra para as suas boas-vindas. Então, bom dia a todos e a todas, né? A natureza há muito tempo tem nos dado, né, sinais de que as ações humanas contra o equilíbrio natural estão tomando proporções, né, que as nossas meras existências não irá suportar, né, e tem nós alertado, né, que é possível buscar e manter o equilíbrio por toda a nossa existência, mas controlar é algo perigoso, né, quando se subestima o que pensamos conhecer. Esse tipo de exercício, né, de autonomia humana acha por desafiar forças imensuráveis, contudo, primeiramente, né, desafia a natureza, né, a partir das ideias que somos diversas, natureza diversa, né. Nós, humanas e humanos, precisamos aceitar que nossa diversidade não se sobrepõe à diversidade das outras vidas. Se simplesmente usarmos nossa própria vontade para fazer o que quisermos com, né, e na natureza, seremos todas e todos cobrados e cobradas por essa nossa arrogância, por esse nosso egoísmo, por essa nossa prepotência, né? Por outro lado, há outras maneiras mais harmônicas de usarmos o livre-arbítrio, partindo exatamente do elemento-chave, que é respeito. Então, assim, o Fórum de Economia, né, Solidário, Fórum Brasileiro, e é essa grande diversidade. Então, assim, me sinto muito honrada representando várias partes do Brasil enquanto fórum, e o fórum é esse espaço, né, de discussão, é esse espaço de alinhamento, esse espaço de representação. Então, assim, quando eu vejo falar, né, um dos nossos princípios é a sustentabilidade, né? E a gente está falando uma sustentabilidade na questão não só econômica, mas a questão do meio ambiente, a questão do ser humano. Então, assim, quando falo em fórum brasileiro, quando falo de economia solidária, eu estou há mais de 20 anos, né? Isso está impregnado. Porque, assim, quando nós representamos dentro do fórum esses vários segmentos, está aquela horta comunitária, está o educador, né, de agroecologia,
está os empreendimentos vários espalhados pelo Brasil. Então, assim, com alegria, né? Eu espero que uma discussão bem ferrenha, que nós possamos, sim, nos olharmos, nos reconhecermos. Porque por muitas vezes se acha que a economia solidária, o movimento, ele está de um lado, né? A agroecologia o outro, e isso não. A economia solidária é transversal. Até ontem eu estava, né? Eu sou conselheira do Conselho do Meio Ambiente pela economia solidária. E eu estava ontem na pré-conferência aqui. E se foi falado muito da agroecologia, né? Então, assim, quero dar essas boas-vindas, né? Desculpe o nervosismo, porque ser uma representação do fórum, né, é algo importantíssimo, não só para mim, né, para as companheiras, estar falando uma fala não só do meu território, mas representando um território do Brasil inteiro, e poder estar colocando a vocês e apresentando a economia solidária é algo, para mim, importantíssimo, né? Que tenhamos boas discussões, que possamos estar aqui se identificando, se olhando e se apoiando. Muito obrigada. Obrigada, Rosângela, pelas palavras. E aí, pessoal, queria só confirmar se o secretário Gilberto de Carvalho ele já entrou na sala, porque eu sei que ele tem um compromisso. Acho que sim. Sim. Tá aqui. Não, então, queria mudar um pouco o protocolo, falta a rede de TCPs falar, mas na sequência a gente só gostaria Bianca, mesmo. Depois não. Bianca, pode deixar seguir a sequência, eu cancelei meu outro compromisso. Oh, então que vou coisa ficar boa. aqui Coisa boa? até 9h30. Até 9h30 estou aqui. Então, tá bom. Ótimo, secretário. Obrigada. Então, gente, dando sequência, a gente teria a representação de uma das entidades, né? Como eu listei, foram várias as entidades que ajudaram a construir essa conferência. Uma delas foi a rede de incubadoras tecnológicas de cooperativas populares. A gente fala que... meu nome é Bianca Lima, falo aqui da ITCP UFV, né, da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e também gostaríamos de dar as boas-vindas a essa conferência temática, e dizer da importância também da gente não só fazer essas confluências, tanto na parte do movimento, da nossa prática, mas também na construção de uma ciência e de uma tecnologia adequada aos nossos diferentes povos, às nossas diversidades e a reprodução de um outro tipo de economia, né? A gente está aqui nas universidades, nos institutos federais, fazendo enfrentamento com relação à construção do conhecimento, seja a construção do conhecimento agroecológico, seja a construção do conhecimento para reproduzir outra economia, e uma economia que a gente acredita que é uma economia da vida, e da vida num sentido amplo. A gente sabe da importância que a economia solidária e a agroecologia têm nos desafios atuais, e aí a gente não precisa, os nossos científicos, né, a nossa ciência já mostrou que a gente está indo para um caminho bem ruim, e as soluções são sempre soluções que continuam apostando na mercantilização da vida, como o Paulo falou, como o Nunes falou, e a gente dentro aqui das universidades, dos institutos federais, das incubadoras, nós estamos fazendo, né, esse trabalho também de disputar a ciência e a tecnologia. E, então, para a gente é super importante, nós estamos juntos nas construções dos fóruns, também nas construções das políticas públicas, e mais do que isso, né, num levantamento aí que a gente tem feito, um mapeamento recente, a gente viu que praticamente todas as incubadoras que ainda resistem nas universidades têm algum trabalho que dialogue, seja com a agroecologia, seja com a agricultura familiar, entendendo que campo e cidade não são dicotômicos, entendendo que nós somos também natureza, e se esse princípio não vier com muita força, né, com certeza o nosso futuro aí, e o nosso presente, a gente já pode dizer, a gente vai ter muitos desafios. Então, com essas palavras, eu queria agradecer mais uma vez, né, todos os outros organizadores, e também dizer da importância para a gente, né, da rede de TCPs, de estar nesse espaço. Bem, agora sim, né, queremos passar
É uma grande honra ter aqui o secretário, né, de Economia Popular Solidária, secretário nacional de Economia Popular Solidária, o excelentíssimo senhor, né, Gilberto Carvalho, que está aqui com a gente nesta conferência, e gostaria de passar a palavra a ele, então, para que ele possa colocar um pouco, né, da perspectiva em relação a essas temáticas e a essa conferência temática. Gilberto, passo para você. Olá, Bianca, muito obrigado. Eu quero, com muita alegria no meu coração, cumprimentar cada uma e cada um de vocês que estão participando desta conferência, que atenderam a este chamado, e dizer do meu carinho, do meu respeito por essa iniciativa que é fundamental para o processo de construção não só da nossa Conferência Nacional, mas da própria economia solidária no nosso país. Como todos vocês sabem, nós estamos num tempo de preparação da nossa 4ª Conferência Nacional. Aliás, um parênteses, quero cumprimentar meu querido Fernando Zamban, que está aí no Rio. Ele foi para o G20 Social, então ele está participando também, é o subsecretário, quero cumprimentá-lo. Mas nós estamos dizendo que nós estamos em processo de construção da nossa 4ª conferência. Uma grande parte das conferências municipais já foram realizadas, municipais ou interregionais. Estamos no tempo agora da realização, novembro, dezembro, das conferências estaduais. E a nossa Conferência Nacional, anteriormente marcada para o mês de abril, nós tivemos que adiá-la para o mês de agosto, por razões orçamentárias, e daqui a pouquinho eu vou me referir a esse problema que nós estamos enfrentando. Nós, inclusive, estamos permitindo que os estados possam também fazer o seu adiamento de conferências até o mês de março, abril, aqueles que não conseguiram realizar até agora. Companheiros e companheiras, nós vivemos um momento muito especial e muito complexo da nossa conjuntura e do nosso momento, do nosso tempo. As eleições municipais deram um certo susto importante e um sacode nas nossas cabeças, na nossa consciência, mostrando que a hegemonia, não apenas eleitoral, mas a hegemonia política e ideológica não está nos nossos braços, não está conosco. A direita se organizou e conseguiu contraofensiva ao nosso projeto, e ela tem tido, temos que reconhecer isso, um sucesso importante nessa sua tarefa. Eu sempre lembro que lá pelos idos dos anos 80, nós desenhávamos um processo, um projeto que nós dizíamos que era o projeto democrático popular que poderia nos ajudar a reconstruir a nossa nação através daquilo que nós chamávamos de uma estratégia de maiorias. Nós não queríamos fazer um assalto ao poder, até porque não tínhamos armas nem voto naquele momento, mas nós queríamos construir um projeto que se refletisse através da intensa luta social e através da nossa ocupação dos espaços institucionais, elegendo vereador, prefeito, etc., e até presidente da República. Nós queríamos mudar a cara do Brasil, construir uma nova sociedade baseada em valores civilizatórios da fraternidade, da solidariedade, da igualdade, da ruptura do sistema capitalista, da implantação de uma nova sociedade socialista. Esse foi o sonho que nos animou, a mística que nos levou à luta, à generosa entrega das nossas vidas nesta perspectiva de construção da nova sociedade. Felizes, nós conseguimos
ampliar o nosso horizonte, conseguimos ampliar nossas bases sociais, políticas e eleitorais, conseguimos amplificar os nossos movimentos, nacionalizá-los, mas uma série de fatos, e por isso mesmo conseguimos chegar, como expressão de tudo isso, à eleição do presidente Lula em 2002, e realizando um governo que, de fato, começou um processo importante de mudança na sociedade, com distribuição de renda, com o fim da fome, ou pelo menos da fome endêmica, com o resgate da dignidade de milhões de brasileiros e assim por diante. Mas, evidentemente, que a direita não ficaria de braços cruzados vendo tudo isso. E ela se articulou, se organizou, um plano mundial, numa contraofensiva de um pensamento que costumamos chamar de novo tipo de fascismo, que é a forma com que o capitalismo financeiro, o capitalismo em crise, usa para se manter no poder, e através das revoluções tecnológicas, da comunicação, do uso da sua força e assim por diante, do poder econômico, ela conseguiu, no mundo todo, criar um grande movimento que aqui no Brasil encontrou, infelizmente, uma terra raramente fecunda, que permitiu a eles um crescimento que se expressou depois, a partir de 2013, no golpe e depois na eleição do Bolsonaro e assim por diante. Depois da análise de conjuntura, certamente vocês vão abordar com mais propriedade isso que eu estou colocando. Eu estou fazendo essa digressão para a conjuntura apenas para colocar o seguinte: nós não podemos imaginar que nós seguiremos na presidência da República e na hegemonia, no controle da máquina de governo, se nós não mudarmos profundamente o nosso método de trabalho e de governo, sobretudo. Se nós não entendermos que quem muda a sociedade não é o governo, mas é o povo organizado na luta de classes, são os movimentos sociais, o movimento sindical, a cidadania articulada e que prova que é possível viver de outro modo, demonstra força com isso, e isso passa a ter reflexo no processo eleitoral, nós viveremos de novo um novo inverno, tal qual foi estabelecido pelo golpe em 16. E com detalhe, desta vez não precisaram do golpe. Eles podem nos vencer pelo processo eleitoral, como acabaram de demonstrar agora nas eleições municipais. As eleições municipais não são necessariamente determinantes para a eleição nacional, mas elas revelam um padrão de poder, de organização, de capacidade, de geração de novos quadros, que quase nos assusta. Haja visto que aconteceu com o Pablo Vittar em São Paulo, com a Cristina em Curitiba, com vários outros lá em Fortaleza, aquele rapaz quase ganha a eleição e assim por diante. Figuras que surgem do nada, influenciadores que, de repente, ganham uma capacidade de hegemonizar, uma capacidade de influenciar assustadora para todos nós. Isso tudo eu estou dizendo para afirmar que a economia solidária não é apenas uma forma digna e maravilhosa de a gente ganhar o pão, de grupos de pessoas se juntarem para provar que é possível um novo tipo de produção, de comercialização, de consumo, mas ela é, e tem que ser nesse momento, também parte de um processo de sustentação do nosso projeto, de irradiação do nosso projeto. Não tenhamos a ilusão, se nós não conseguirmos voltar a ter contato com as periferias, hoje dominadas pelas milícias, pelo tráfico e pelas igrejas neopentecostais, aqui não quero fazer de generalização, mas que em grande parte foram plantadas exatamente para substituir a teologia da libertação, as comunidades de base, etc., pastorais sociais, e consolidar esse domínio, esse novo padrão de vida do capitalismo, se nós não conseguimos furar essa bolha, não conseguimos, lá junto dos que nós mais amamos, que são os mais pobres, os excluídos, mostrar que há uma outra forma de vida possível, uma outra alternativa, nós sofreremos derrotas sucessivas daqui para frente. E a economia solidária pode ser isso, ela pode ajudar muito nesse processo, não sozinha, evidentemente, de braços dados com outros movimentos, articulado com outros processos de luta e organização popular,
e partidária também, daqueles que querem fazer opção da militância política, ela pode construir uma força que esta sim é um poder popular que, eu sempre digo, os ventos não levam, nem as tempestades arrastam, que pode nos dar garantia de continuidade do nosso projeto, que precisa de lutar muito ainda para reverter a atual situação que vive o nosso povo. E é por isso também que essa conferência é importante, porque o tema da agroecologia, o tema da agricultura orgânica, o tema da nova forma de relação com a produção, seja na cidade, seja no campo, o tema da posse dos meios de produção, mas utilizados de forma a respeitar a Mãe Terra, a respeitar as formas adequadas, sadias da produção, daquilo que é o mais sagrado da humanidade, que é o alimento, elemento fundamental para a sua sobrevivência e multiplicação. Essa crença, essa confiança, essa consciência, sobretudo, é muito importante. Não se pode separar de fato, já foi dito aqui, estou muito impressionado com as belíssimas falas, não se pode separar a economia solidária da agroecologia. Pode separar a fraternidade, a solidariedade do amor à terra, da preservação. Amar o homem, amar o ser humano é também amar a terra, porque sem a terra o ser humano não existe. Os últimos acidentes, mais do que acidentes, né, as últimas manifestações naturais que ocorreram no Brasil e agora vimos também na Espanha e que vieram para ficar, são um alerta definitivo para nós. Ai da humanidade, se ela não entender isso, não teremos futuro. Portanto, a elaboração que vocês fizerem nessa conferência vai nos ajudar muito na construção da conferência nacional, para que ela não seja um mero encontro, e sim capaz de produzir novas políticas, produzir novos projetos, capaz de redimensionar, de relançar a economia solidária no nosso país com toda a sua força e o lugar que ela merece de reconhecimento e assim por diante. Eu quero, já concluindo, já falei demais, mas eu quero salientar apenas uma coisa. A nossa luta é uma luta que tem duas dimensões. Nós temos que ampliar as nossas bases, sem preconceito. Juntar todo mundo que a gente puder juntar, mesmo os diferentes, mesmo aquele com quem nós, em muitos aspectos, não concordamos. Não há tempo para sectarismo, nem para fechamento. É tempo de ampliação, de buscar construir mais aliados, porque nós somos minoria. Não podemos brincar, não podemos perder tempo com outras coisas que não seja a expansão, o crescimento da nossa força, da nossa capacidade de ir mudando a realidade. Então, nós temos que fazer um trabalho forte nesse aspecto, de ampliação das nossas alianças e conquistar novos aliados. Ao mesmo tempo, nós temos que fazer um movimento para dentro do governo. Tenho que ser muito franco e transparente com vocês. O nosso governo não consegue entender o que é a economia solidária na sua dimensão, na sua importância. A prova disso são as estruturas e os orçamentos destinados às instâncias que trabalham com a economia solidária. Não vou fazer aqui chororô, mas quero dizer a vocês que, lamentavelmente, nós íamos liberar nesse ano 1.000 agentes da economia solidária. Só pudemos liberar 500. Aliás, chama atenção que daqui 15 dias deve sair o nosso edital para a contratação dos novos 500 agentes. Fiquem atentos, se inscrevam, participem. Nós vamos precisar muito e acreditamos muito nesse programa, como um dos elementos que vai nos ajudar justamente a reforçar as bases da economia solidária. Então, de 1.000, só teremos 500. São 500 a menos que nós teremos, que já é uma gota d'água no oceano, por conta da falta de recursos. A nossa conferência, que era em abril, fomos constrangidos a mudar para agosto, na expectativa de que nós conseguimos mais recursos para poder realizá-la de maneira adequada. Então, há que se fazer também um movimento. Estamos propondo, inclusive, um encontro no próximo Conselho da Economia Solidária com o presidente Lula, para que ele ouça diretamente dos nossos companheiros conselheiros e daqueles que se agregarem a nós a necessidade de uma mudança da postura do governo em relação às áreas sociais em geral, mas particularmente em relação à economia solidária. É dar tiro no pé
deixar de reforçar as nossas instâncias, os nossos movimentos, nossos fóruns, as nossas redes. Querer mudar o Brasil passa por fortalecer, do ponto de vista do ponto de vista do fomento, do recurso, para que essas entidades tenham autonomia e possam, de fato, trabalhar e fazer esse trabalho de fermento na massa, para que a gente possa, de fato, continuar sustentando o nosso projeto. Então, me perdoem, me estendi, mas eu quero dizer que meu coração está muito feliz. As conferências temáticas estão sendo de uma rara riqueza, porque, além das conferências municipais e interregionais, nós estamos tendo inúmeras conferências temáticas e elas têm o condão de fecundar muito o nosso projeto, que justamente tratam de temas específicos que compõem um todo, que é o nosso projeto de economia solidária. Parabéns, Bianca, parabéns a todos vocês que organizaram essa conferência, sucesso para essa conferência, e sigamos na luta com ânimo, apesar de todas as dificuldades. Realista na análise, mas muito otimistas na ação. Muito obrigado. Grata, Gilberto, pelas palavras, né? Por compartilhar conosco essa análise de conjuntura. Pé no chão, né? Como você disse, mas também que nos anima à luta, entender que a fronteira ela ainda é grande, né? Para que a gente possa superar. Então, parabéns. O pessoal está lembrando que é Pablo Marçal, viu, Gilberto? O que eu falei? Vittar, você falou. Viva o Pablo Vittar! Viva o Pablo Vittar! O pessoal estava chamando a atenção aí, mas é isso mesmo. Obrigado. Está dentro dessa conjuntura. Espero, Gilberto, que você continue com a gente mais um pouco. Agora eu vou desfazer, né, essa mesa